nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temos a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos pela tua palavra, Pai, por tudo que o Senhor já fez nessa noite, pelos louvores abençoados do grupo, pelas canções que foram cantadas, por cada preciosa vida que se encontra neste lugar, Pai. Que o Espírito do Senhor possa falar ao nosso coração através da tua santa palavra. E obrigado pelo privilégio de termos acessibilidade à tua palavra, Pai. É motivo de muita felicidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja. Muito obrigado pelos 35 anos, Pai. Que outros mais até a tua volta possa acontecer, que inúmeras pessoas possam achar a razão de existir nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço. Amém, Pai. Querido, você já viu falar sobre casamentos arranjados? Eu li uma reportagem de alguns países do Oriente, a Índia, Paquistão, Afeganistão, que as famílias tratam entre si e já combinam tudo, dote e tudo mais, e a mulher não tem oportunidade de conhecer um noivo, só vai conhecer no dia do casamento. Não tem diálogo antes, não tem a corte, não tem namoro, não tem absolutamente nada. Isso faz parte da cultura desse povo. Não há possibilidade da escolha. Talvez, em algum lugar do Brasil, isso também deva acontecer, tem muitas famílias que combinam e tudo mais, mas, a grosso modo, isso não é normal dentro do nosso país. A gente tem a possibilidade de escolher com quem a gente vai casar. Sabia, a liberdade de escolha é uma coisa tremenda, querido, e pelo fato da gente ter a escolha, muitas vezes a gente não dá valor, sabe, a gente passa batido na nossa história, mas como é importante, sabe, como é bom, como é maravilhoso a gente ter a possibilidade de escolher, querido. E a todo momento na vida da gente, a gente é obrigado a tomar decisões, a fazer escolhas. Às vezes, nem sempre é possível, é claro, mas a grande maioria das vezes nós temos essa possibilidade de escolher. A gente pode escolher com quem a gente vai casar, a gente pode escolher aonde nós vamos morar, nós podemos escolher qual os países que a gente quer fazer um turismo. A grande maioria das vezes a gente tem essa possibilidade. Como é bom a gente ter essa liberdade de escolher. Teve alguns personagens bíblicos, amados, que fizeram algumas escolhas, foram escolhas equivocadas e que tiveram consequências trágicas. A gente percebe Eva, ela escolheu, ao ouvir o canto da sereia de Satanás, quando ele vendeu o pacote de ilusão para ela e disse que não era muito bem como Deus tinha falado, mas se ela aceitasse aqueles postulados que ele estava colocando, que os olhos dela seriam abertos, que a percepção seria muito maior, e ela ia ser como Deus. E ela comprou esse pacote ilusório, e também Adão foi pelo mesmo caminho, e nós sabemos quão trágico foi essa decisão de Eva e de Adão para a humanidade. Tanto a ponto de o segundo Adão se manifestar para consertar a história do primeiro. Mas teve personagens bíblicos que fizeram escolhas muito acertadas. Por exemplo, Enoque. Enoque escolheu andar com Deus. E todo dia ele caminhava com o Senhor. Diz uma história que um dia ele ficou tão longe de sua casa, caminhando com Deus, que Deus falou: ih, Enoque, está tão longe de sua casa, vem para a minha. E Deus o levou para a glória. Foi uma escolha de Enoque. Sabe quem fez uma escolha errada também? O povo de Israel, em determinada altura da sua caminhança, eles escolheram a Baal, que era um Deus inerte, um ídolo mudo, que não transmitia absolutamente nada. Mas o povo teve uma predileção por Baal. Mas teve um profeta do Senhor, o profeta Elias, que ele
chama o povo à responsabilidade do Monte Carmelo e diz: até quando vocês vão estar concheando entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, então vamos segui-lo. Se é Baal, segue a Baal. Ele colocou isso diante do povo e fez um desafio. Você conhece muito bem a história do desafio. Quando 450 profetas sobem para o monte e Elias falou: vocês primeiro, vamos colocar aqui o sacrifício. Fizeram um rego, colocaram o sacrifício ali, clamem a Baal. E diz a palavra de Deus que desde cedo até meio-dia aqueles homens clamavam e retalhavam-se e pediam a Baal, e clamavam a Baal, manifesta a Baal. E Elias tinha um senso de humor muito grande, e ele ficava, não, quem sabe ele foi dar saiu de férias, está dando um rolezinho por aí, continua clamando. E clamaram, mas estava clamando a um Deus que não responde, a um Deus inerte. E quando Elias clama ao Deus verdadeiro, diz a palavra de Deus que veio o fogo do céu e consumiu a terra, consumiu o holocausto, consumiu a água que estava ali ao redor. E o povo, quando percebe que o Deus verdadeiro tinha atuado, eles acabam com os 450 profetas de Baal. Teve um momento também que o povo, sempre cocheando entre dois caminhos, o povo preferiu seguir os amorreus, os deuses dos amorreus. E Josué chama o povo também e disse: vocês escolham quem vocês querem servir, se é aos deuses dos amorreus, porém eu e a minha casa, nós seguiremos ao Senhor. Sabe alguém que fez uma escolha também totalmente equivocada? Saul. Ele assume o reinado e ele tinha uma interação com Deus, mas em determinado momento ele se perdeu. Ele se perdeu de tanta coisa errada que ele fez, ele fechou a porta da comunicabilidade com Deus. Não havia mais comunicado com Deus, e ele tentou por Urim, tentou pelos profetas, mas ele tinha caminhado tão à margem, ele tinha feito tantas coisas abomináveis a Deus, que não havia mais intercâmbio. Não porque Deus não quisesse, ele fechou a porta da possibilidade da comunicação. Aí, nesse ápice do desespero, ele vai procurar uma médium, porque ele estava sitiado pelos filisteus, e ele procura, e olha, que ele, diz a palavra, tinha desterrado todos os médios e adivinhos, mas quando ele se encontra no ápice do desespero, ele procura o médium para tentar resolver a situação dele. Aí há uma manifestação de um pretenso Samuel, que nós estaremos depois falando sobre essa passagem, que é uma passagem extremamente utilizada pelos espíritas kardecistas para tentar dar embasamento à comunicação com quem já partiu. E nós vamos mostrar dentro da palavra e dentro do próprio espiritismo, no qual eu fiz parte, tudo, que aquele espírito era apenas e tão somente um espírito de engano que estava atuando ali, com o objetivo de enganar, de iludir, que essa é a proposta do arqui-inimigo de Deus: matar, roubar e destruir. Essa tríade é a proposta de Satanás. Então ele fez essa escolha totalmente equivocada, e o fim dele foi trágico, porque toda escolha, amado, tem consequência. Toda escolha tem uma consequência, para o bem ou para o mal. Isso é fato, é sine qua non. E ele deu a vida dele totalmente errada, trágica, a história de Saul, pela escolha errada. Davi escolheu o Senhor. E mesmo Davi, dentro das suas limitações e pecados, suas dicotomias, amado, mesmo assim, Davi errou ao longo da sua caminhada e muito. Sabe, mas Davi tinha uma qualidade tremenda. Quando ele errava, ele caía em si, reconhecia o seu erro. Todas as vezes que ele pecou contra o Senhor, ele arrependeu-se amargamente, amado. Ele foi com a boca no pó e ele reconhecia a sua falibilidade, ele sabia que ele tinha errado, que ele tinha entristecido o coração de Deus, amado. Tanto é que Davi entra para a história como homem segundo o coração de Deus, por causa desse arrependimento, amado. Deus quer que às vezes a gente tenha esse arrependimento, amado, que caia a ficha que a gente pecou, que nós erramos,
e a gente reconheça. Sabe alguém que fez uma escolha também equivocada, amado? Um homem rico, era um jovem rico, tinha muitas posses, mas ele tinha sede de transcendência. Ele sacou que tudo aquilo que ele tinha de dinheiro, de bens, era importante, proporcionava um bem-estar a ele e tudo, mas que aquilo não era tudo. Porque nós sabemos muito bem, querido, é muito bom ter uma situação financeira boa, você ter o carro do ano, uma casa muito boa. Nós estamos tendo uma recepção de príncipe e princesa na casa do Dr. Elimar e da Liliane. Puxa vida, a casa é muito bonita, glória a Deus, é muito bom, amado. Mas as coisas materiais, apenas e tão somente, ela nos preenche os vácuos existenciais que existem dentro de nós, querido. São feitos para ser usados aqui, mas não preenchem, porque o ser humano, como disse Dostoiévski muito bem, foi criado com um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. E se Deus não preencher esse vácuo, esse vazio, amado, sempre vai haver esse espaço vago. Nunca nós seremos seres completos de forma nenhuma, querido. De jeito nenhum. Deus tem que preencher. Então, o que aquele homem tinha? Tinha posses, tinha herdades, possessões, muita coisa e tudo mais. Ainda tinha sede de transcendência, e ele procura Jesus, ele procurou a pessoa certa. E quando Jesus expõe para ele tudo, ele mostrou uma ficha ilibada, um currículo tremendo. Era um cara religioso, cumpridor da ritualística da religião. Jesus percebeu isso tudo e o elogiou pela sua caminhada, a sua obediência aos mandamentos e tudo mais, mas Jesus percebeu que tinha algo mais, que Jesus tinha essa perspicácia tremenda. E quando fala com ele, então você vende tudo? Não era nem projeto e propósito de Jesus que ele vendesse tudo, mas Jesus via onde está o coração, e aonde está o coração do ser humano, aí está o tesouro. E o coração dele estava nas suas possessões, naquilo que ele possuía, que dava uma pseudo-segurança para ele. Quando Jesus fala, desfaz disso e vem me segue, aí ele diz a palavra que ele retrocedeu muito triste e tal, porque ele era muito rico. Não vou abrir mão disso, ele não quis, de forma nenhuma. Mas um outro homem também que tinha uma situação financeira até boa e tudo mais, e era muito pequenininho, e também tinha essa sede de transcendência, e ele sabendo que Jesus ia passar, ele imediatamente com as suas perninhas pequenininhas, ele sobe em cima de uma árvore e disse, ele vai passar aqui, e quando ele passar, eu vou vê-lo, estarei à altura. O nosso amigo Zaqueu, ele sobe, todo esperançoso, e a coisa foi muito maior do que ele esperava, porque Jesus passa e o percebe. Interessante como é que Jesus percebe, né, amado? Às vezes nós ignoramos, fazemos acepção de pessoas, não somos assim tudo, mas Jesus é impressionante, o seu olhar de perspicácia, como é que ele enxerga na multidão. Ele ouviu, certa feita, um cego Bartimeu, um esmoler que vivia à beira da estrada, mas quando ficou sabendo que Jesus passaria por aquele lugar, ele clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e todo mundo tentava de todas as formas impedir ele continuar gritando, mas ele gritava com muito ímpeto, e aquela sua voz achou espaço nos ouvidos de Jesus. Na agenda de Jesus sempre tem espaço para o ser humano, querido, que é às vezes mal visto e é ridicularizado e menosprezado pela sociedade. Da mesma forma, Zaqueu era persona não grata, querido, defraudava as pessoas de tudo, mas ele passando, ele fez a escolha de escolher, de ouvir a Jesus, de ver Jesus, de ter Jesus, ali pelo menos no seu campo visual, e ele nunca imaginava que a coisa seria muito maior, porque Jesus passando percebe-o, e disse, desce, que hoje eu vou filar a boia lá na sua casa. E ele desceu. Amados, a gente não vê no texto Jesus pregando um sermão para ele, dizendo, você é desonesto, rapaz, se você vivesse lá em Brasília, você seria mais um daqueles camaradas da corrupção do governo. Você não percebe Jesus falando isso, amado? Mas só de Jesus dialogar com ele, sabe, as palavras foram tão profundas, que modificaram completamente a vida daquele homem. Jesus tem esse poder na sua palavra de penetrar, amado, o coração mais duro, e transformar, e transtornar,
e transformou e transtornou o coração de Zaqueu, a ponto de dizer: eu vou devolver 4 vezes mais. Até eu queria ter sido prejudicado pelo Zaqueu, receber 4 vezes mais, hein? Não tem nada no Brasil atualmente, nenhum banco, ninguém tem um investimento que tem um retorno tão grande quanto esse, mano. E houve salvação. Ele optou, escolheu a seguir Jesus, enquanto o outro escolheu retroceder. Teve 2 irmãs que uma escolheu ficar aos pés de Jesus. Maria, enquanto Jesus falava, ela alimentava com palavras de vida eterna tremenda, mas sua irmã escolheu ficar lá nos afazeres e tal. E Maria, Jesus falou para Marta: Marta, ela escolheu a melhor parte, a que não será tirada. Isso não quer dizer, amado, que a gente vai ficar a vida inteira sem fazer absolutamente nada, porque eu tenho encontrado durante toda a minha caminhada, muitos irmãos falam: eu estou vivendo pela fé, pastor. É mesmo, eu vivo na fé. Aí almoça na casa da irmã Maria, na hora do almoço, janta na casa da irmã Petrina, e toma café na casa do pastor Eliezer, mas na fé do outro. Esse camarada nunca leu o provérbio que diz: atende com a formiga ou a preguiçoso. Vai trabalhar, meu irmão. Viver na fé. A gente vive pela fé trabalhando no dia a dia, dando nosso duro, e estamos pela fé, meu irmão. Isso é fé. O resto é sinônimo de malandragem, de preguiça. Não fé, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Mas Marta estava nos afazeres dela, tudo bem, era necessário e tudo, mas tem momentos, amados, que a gente tem que optar, escolher. E Maria, naquele momento, tinha escolhido a melhor parte, a que não foi tirada. Ela estava nos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, amado. Imagina se Jesus manifestasse hoje, estivesse hoje em carne e osso, dentro de Campo Grande, amado. Nós deixaríamos qualquer fazer para estar aos pés dele, porque ele tinha a palavra de vida eterna. E todos nós temos sede, amado, de vida eterna, porque nós sabemos que tudo aqui é efêmero, tudo passageiro, amado. Nós temos que viver a nossa vida da melhor maneira possível, mas nós sabemos que ela é efêmera. 70, 80 anos, não resta cansaço, enfado, mas o Senhor tinha a palavra de vida eterna, que penetravam profundamente no âmago, no ser, no cerne do ser humano e da razão de existência. E Maria estava absorvendo isso tudo, querido, e tinha escolhido a melhor parte. E nós percebemos agora nesse texto que acabamos de ler, de um homem que também por um triz fez a melhor escolha, escolheu reconhecer o senhorio de Jesus. É um risco muito sério, amado, durante a nossa existência, a gente deixar para escolher no momento final. Eu tenho encontrado com pessoas que têm dito: não, eu estou muito novo para ser crente, então, quando eu estiver mais velho eu opto por Jesus, agora não, agora quero curtir a minha vida. Como se abraçar o Evangelho não fosse vida? Amado, fora de Jesus é um arremedo, fora de Jesus essa vida é uma ilusão, amado. É uma ilusão, não dá sentido à sua existência, não dá razão de você prosseguir, amado. Todas as outras coisas fora de Jesus são ilusórias, são placebos, que não têm razão de ser, amado, que iludem, enganam, mas não dão realmente razão, não dão sentido à existência, amado. E essas pessoas que me respondem assim, eu falo: puxa vida, você não sabe que você está perdendo. Porque eu abracei o Evangelho de Jesus quando eu estava com 21 anos de idade. Se eu tivesse abraçado antes, quantas coisas ruins eu teria evitado na minha caminhada, durante toda a minha adolescência e juventude. Quantas coisas ruins, amado. Amado, criança que nasce no Evangelho hoje permanece, amado, não sabe como que isso é tremendo, como isso é maravilhoso, com todas as limitações que a igreja tem, e com problemas que a igreja tem. Amado, não há possibilidade de você criar seu filho fora da igreja, amado. Porque a filosofia do mundo, ela não tem absolutamente nada a ver com Deus. É a pessoa que é tocada por Deus, ela é modificada, sabe? Ela tem temor de Deus. Ela faz a diferença, com toda a sinceridade. Então, essas pessoas que me dizem isso, puxa vida, eu fico com o mesmo sentimento que eu acho que Jesus ficou quando aquele jovem retrocede e resolve continuar, sabe, administrando seus negócios efêmeros e passageiros, fugazes,
temporais. Eu fico com realmente sentido de ver essas pessoas não optarem pelo melhor. Mas esse homem aqui, amados, no instante fatídico, ele percebe que ali na cruz do Calvário tinha alguém diferenciado. Ele vira para um amigo e diz: nós estamos aqui, nós merecemos. Essa situação toda nós cavamos. Nós merecemos, nossos atos nos levaram a isso, mas aí está diante de nós um homem inocente, um homem que não tem culpa no cartório, que tem uma vida impoluta, que tem uma vida pura, não tem o pecado, não tem mácula. E ele, naquele momento, ele se arrepende. Aí está a ênfase, aqui está o segredo, amado, que as religiões às vezes não conseguem entender, que os filósofos não conseguem digerir, mas o segredo de Deus é tão simples, que o homem se arrependa, apenas e tão somente que reconheça que ele é absolutamente nada longe, fora de Deus. Diante de Deus ele é tudo, mas fora de Deus ele não é absolutamente nada. É um amontoado de carboidratos e absolutamente mais nada, querido. E naquele instante ele se arrepende e volta para Jesus, aonde ele recebe, amado, uma das promessas mais lindas, que desfaz uma série de coisas, que anula a possibilidade de purgatórios, que anula a possibilidade de nirvanas, para você ser absorvido num Deus impessoal, energético, perdido por esse cosmos, que anula a possibilidade de você pagar débitos kármicos através de reencarnações, que anula a inexistência, depois que você morreu, acabou tudo, a vida é apenas tão somente um amontoado de matéria, que anula completamente todos esses pensamentos, amado, que anula os umbrais. Jesus fala para aquele homem, querido: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Isso demonstra uma graça inaudita, meu amado, que suplanta, que supera e transcende qualquer entendimento humano, que nós vivemos no mundo de toma lá da cá. Fez receber um mundo de barganha, de escambo, mas Jesus aqui, ele demonstra a sua graça imensurável, querido, porque diante de uma análise de qualquer um de nós, aquele homem não merecia estar no céu. Ele roubou a vida inteira, ele prejudicou inúmeras famílias, ele era um facínora, sabe, amado, ele era um corrupto, muitas famílias foram dormir com fome. Quantos? Porque ele tinha roubado, ele era ladrão, agia dessa forma e tudo. Mas aí mostra essa graça imensurável, inaudita da parte de Deus, que pega um camarada que realmente diante da sociedade teria que pagar seus débitos atrás de uma grade até sabe lá Deus quando, e por isso estava sendo sentenciado naquela cruz e tudo. E Deus abre o espaço para aquele homem e diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Você já pensou, amado, quando você partir, eu partir, nós estivermos com Jesus no paraíso, aquele ladrão já está há muito tempo no suco, tranquilo do outro lado, muito tempo usufruindo desse lugar maravilhoso que Jesus acendeu e preparar para mim e para você. Talvez você esteja aqui nessa noite, amado, alguém te convidou, querido, e você ainda não fez essa escolha. E eu quero deixar bem claro para você que a escolha não é por uma religião, a escolha não é por uma bandeira, a escolha não é pela Igreja Batista, não é pela Igreja Assembleia, não é pela Igreja Presbiteriana, Metodista, Congregacional, não. A escolha é por uma pessoa, porque Jesus, ele ultrapassa a religiosidade, ele ultrapassa, querido. Jesus é uma pessoa, ele é um único caminho, querido, que possibilita o homem de chegar-se até Deus. Não é através de boas obras para que ninguém se glorie, não é através de sacrifícios inúteis, é através do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E a palavra diz que sem o derramamento de sangue não há remissão. Não há outra possibilidade, outra maneira, outro meio, querido. Se você está nessa noite, aqui a convite, faça uma decisão
enquanto há tempo, querido. Porque todas as outras decisões que você fizer aqui no mundo, elas estão focadas no aqui e agora. Elas são efêmeras, elas vão passar. Mas a decisão que você fizer a favor de Jesus, ela tem projeção numa eternidade, querido. Aonde você vai passar a eternidade? Esse ladrão está com o Senhor. Teve um rico que foi para o Hades, enquanto Lázaro estava no seio de Abraão, estava no paraíso também. E essa escolha, amado, só é possível enquanto estamos aqui vivos. Depois que fecharmos os olhos, não há mais essa possibilidade. Não há, de forma nenhuma. A palavra deixa claro isso. Então, se você, porventura, ainda não fez essa escolha ao lado de Jesus, amado, faça. Vai ser a melhor escolha que você vai fazer, meu irmão. Talvez se tivesse um prêmio da Mega Sena aqui de 50 milhões de reais e tal, para você escolher, o dinheiro é papel, ele vai passar, tudo mais que você conseguir, o seu império que você montar vai passar, é pó, está predestinado ao pó, mas a escolha que você fizer a favor de Jesus te projeta na eternidade. Aonde você vai passar essa eternidade? Faça essa escolha nessa noite. E é a escolha certa. Todas as outras escolhas que os equivocados fizeram não deram absolutamente nada, não chegaram a lugar nenhum. Mas a escolha ao lado de Jesus te projeta na eternidade. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero te agradecer. Eu não sei se porventura existem pessoas aqui, Pai, que não, talvez tenham uma religião. E nós não estamos querendo fazê-la trocar de religião, Pai. Nós estamos apenas mostrando o Senhor como possibilidade, como caminho, como Tu mesmo se apresenta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê um Pai, senão por mim. Então, Pai, Senhor sendo a verdade, o caminho, utiliza o artigo definido, Pai. Então não há possibilidade de outro meio, outra maneira, outra forma. Não há jeitinho brasileiro de projetar ninguém da eternidade. Somente o Senhor tem essa possibilidade de colocar o homem, Pai, nós, falhos pecadores, como aquele ladrão, Pai, que não tinha uma ficha ilibada, Pai. Nós todos falhamos, o bem que queremos não fazemos e vice-versa, Pai. Mas o Senhor providenciou o meio, a maneira, a possibilidade de chegarmos até o céu. E esse meio, meu Deus querido, é o Teu Filho unigênito, que veio nesse mundo com o projeto e o propósito de nos colocar lá, Pai, derramando seu sangue naquela cruz do Calvário, sofrendo infinito, Pai, infinitamente, Pai. Jamais a gente vai conseguir captar a grandiosidade daquele sofrimento, Pai, do Senhor imensurável ali, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fale ao coração da pessoa que porventura esteja nessa noite, Pai, aqui e não fez essa escolha. E se tem aquele também que está meio débil, fraco, Pai, tem ouvido, Pai, o canto da sereia de outras possibilidades, Pai, que o Senhor possa, Espírito Santo, também estar desfazendo o engano filosófico que está no coração e na mente dessa pessoa. Opere tremendamente nessa noite, fazendo uma revolução, Pai. Mesmo que ninguém manifeste, Pai amado, mas eu sei que a palavra do Senhor não volta vazia e ela vai achar guarida na mente e no coração de cada pessoa. Faça isso para o louvor da Tua glória. Continua, querido, em nome de Jesus, em espírito de oração e tudo. O pastor Odemir vai dar continuidade. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos voltar, irmãos, amanhã e compartilhar, não é, disto com os outros. Não dá para ficar só para nós. Muito bom. Não é? Deus abençoe a todos que estão aqui. Se você sabe que precisa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, que é o que vale a pena, faça essa sua decisão, ainda hoje, antes de dormir. Volte aqui amanhã, confirme esta decisão para que a igreja lhe possa ajudar. Deus abençoe, pastor André, sua esposa. Lá embaixo, irmãos, na mesa, nós colocamos lá os materiais do pastor André, os CDs, o livro também que ele escreve sobre a sua conversão. Esse é o seu ministério, ele vive disso, não é? Então ele não exigiu nada absolutamente da nossa igreja. Nós aqui dizendo, traga o seu material para também que ele possa ser colocado aqui para ser vendido, porque é a forma que os irmãos também que quiserem ouvirem o que os irmãos já viram aí, o que podem ouvir, não é?
e também ajudá-lo no seu ministério. Então, os irmãos estejam à vontade, lá embaixo, a esposa do pastor está administrando isso lá, e nós vamos fazer isso também no dia de amanhã e também no domingo. Vamos então, meus amados, encerrar o culto desta noite, na certeza de que os irmãos que vieram aqui vão estar aqui amanhã. Tenho dúvida quanto a isso. Mas faz um forcinho, chama mais alguém, traz mais alguém, para compartilhar dessa experiência realmente, irmãos, é extraordinária, maravilhosa. Deus usou, tem usado, não, pastor André, a palavra pregada, não só cantada, não se fala, a palavra pregada, muito boa, objetiva, simples, recado de Deus, não é verdade? Vamos agora só um pouquinho em silêncio, eu quero que cada um, irmão, agora, fechando seus olhos, com seu coração, sua mente, Deus agradeça a vida, pastor André. Peça que Deus o abençoe, que Deus o guarde, guarde a sua esposa, que continue a usá-lo como seu instrumento dessa forma diferente, não é? Mas mantendo o evangelho que não muda, conforme nós colocamos ali no cartaz, fazendo a propaganda, não é? Uma maneira diferente de falar a mensagem, de comunicar a mensagem que não muda. Essa mensagem não pode mudar, ela é sempre a mesma. Os irmãos sabem, os irmãos ouviram que a igreja sempre prega, mas tem toda uma forma de dizer, ele tem toda essa especialidade que Deus colocou nele. Agradeça a Deus pela sua vida e peça, né, que isso continue sendo usado para a glorificação do nome do Senhor. Vamos então, depois desse instante de oração, nos despedirmos com as palavras tradicionalmente usadas, não é? No final de cada culto aqui em nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, que o Senhor nos livre do egoísmo que faz tão mal às pessoas, mas também nos livre das maldades dos homens perversos, levando-nos em paz para os nossos lares, em nome e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Orem e amem por suas famílias. Entramos para adorar, saiamos para servir. Pastor André, o pastor da igreja, vão estar ali à porta, não é? Para os cumprimentos. E amanhã é 7h30, porque amanhã é sábado, não é? Então a gente vai começar no horário mesmo, para que a gente tenha mais tempo de poder compartilhar de toda essa experiência. Deus abençoe, então, a todos vocês.